Boa tarde, alunos, tudo bem? Hoje nossa aula vai ser sobre o fototropismo, como a gente viu na aula passada. Sobre o tropismo, eu falei que nessa aula a gente ia se adentrar um pouquinho mais, falando sobre especificamente o fototropismo. Mas vamos relembrar. O que é o fototropismo? É aquele crescimento da planta orientado em direção ao estímulo, ou seja, eu tenho uma planta e ela vai crescer orientada por um estímulo. E esse crescimento, ele ocorre graças à ação de quem que eu falei para vocês na aula passada? Exatamente, do hormônio chamado auxina. Ele que é o responsável por fazer o crescimento da planta. Então, o tropismo, ele vai ser esse crescimento da planta orientada em relação... É o crescimento orientado, na verdade, da planta em resposta a um estímulo interno ou externo. No caso do fototropismo, hoje eu vou falar o que é o fototropismo. E é importante que vocês saibam que existe o fototropismo positivo e o negativo, mas hoje a gente vai se atentar somente, especificamente, no fototropismo positivo, certo? Bora lá. O fototropismo, ele é o crescimento orientado. Se o tropismo ele é o crescimento orientado da planta em resposta a um estímulo, o fototropismo vem ser esse crescimento orientado das plantas, dos vegetais, em resposta a um estímulo luminoso. Ou seja, essa resposta ela vem de acordo com a necessidade luminosa, a luz que a planta vai receber, certo? Ah, professora, já sei o que é o fototropismo. E você falou que vamos falar também sobre o fototropismo positivo. Mas o que é, professora, esse fototropismo positivo? Então, o fototropismo positivo, ele ocorre quando a resposta ocorre em direção ao estímulo luminoso, certo? Então, o crescimento da planta, ela vai ocorrer de acordo com o estímulo luminoso da planta. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de 3 plantas. Eu tenho aqui a pimenteira, é uma mudinha de pimenta. Eu coloquei ela para germinar. Eu plantei a sementezinha, fiquei regando. Ela recebia luz plena, foi todo o processo de germinação dela. Até quando ela começou a se desenvolver, ela recebia luz direta. Depois, eu coloquei essa planta na sombra. E ela passou um tempo se desenvolvendo na sombra. Então, o caule dela, ela vai apresentar aqui, como vocês podem ver, uma leve curvatura, porque esse período que ela estava na sombra, ela começou a apresentar respostas em direção ao estímulo luminoso, ou seja, ela estava na sombra, mas a luz ficava muito próxima, então ela começou a procurar essas respostas luminosas, certo? Ela começou a crescer em direção a essa resposta luminosa. Por isso, ela apresenta essa leve curvatura no caule. Depois, eu voltei ela a pegar o sol pleno e ela começou a se desenvolver normalmente em direção ao estímulo luminoso, ou seja, ela já começou a receber luz plena. Aqui eu tenho um exemplo de outra plantinha, é uma plantinha ornamental, chama-se dinheiro em penca. Eu tenho essa plantinha, eu fiz ela, a muda dela por estarquia. Peguei um pedacinho de uma planta, trouxe, plantei e ela começou a crescer assim, ó, normalzinha, retinha, porque ela pegou sol. E aí, depois eu botei ela na pia. E a pia fica pia de lavar louça. E a pia ela fica muito próxima à porta da cozinha. Então, como ela não recebia luz plena, sol pleno, ela começou a apresentar essa curvatura, como vocês podem ver,
ela começou a apresentar essa curvatura, ou seja, ela está crescendo em direção ao estímulo, ou seja, se a pia está desse lado e a porta da cozinha está desse outro lado, ela está crescendo em direção à luminosidade que vem através da porta, ou seja, está crescendo em relação ao em direção ao estímulo. Então, espero que vocês tenham compreendido, porque eu trouxe esses exemplos para clarear mais a mente de vocês. Aqui eu tenho as mudinhas de laranja e uma mudinha de morango que eu plantei para ver se crescia. E eles estão crescendo, ó, mas como você vê bem que assim, tem uma mudinha de morango que ele está crescendo para o lado. Por quê? Porque eles estão germinando na sombra. Ou seja, debaixo de uma sombra, eles estão germinando e logo mais na frente eles têm a luminosidade. Então, eles estão crescendo, ó, para cá, ou seja, em direção ao estímulo que eles estão recebendo, ao meio externo, ou seja, à luz, certo? Esse processo, gente, de fototropismo, ele é de suma importância, pois é com a presença de luz que esses vegetais, essas plantas, elas realizam processos importantíssimos, como a fotossíntese e a floração, como a gente viu na aula passada, certo? Então, fica aí para vocês. Vou deixar para vocês também pesquisarem em casa mais exemplos de fototropismo positivo, certo? Espero que vocês tenham entendido, tenham clareado a mente de vocês com a nossa explicação. Vocês façam essa pesquisa que eu passei para vocês, pesquisem quais outros exemplos vocês têm aí na casa de vocês, no quintal, por exemplo, sobre fototropismo positivo, certo? E na próxima aula a gente pode sanar alguma dúvida que venha a ter ficado. E vão passar uma atividade também para vocês, tá certo? Então eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo e tchau!